cedo me interessei por cinema e a gente tinha uma turma de pessoas que gostavam de cinema. Então eu me lembro de Belo Horizonte, da gente passar, ficar até de madrugada nas esquinas, falando de cinema, sonhando com cinema, querendo fazer cinema, num momento que filmar era uma coisa quase impossível, era uma atividade caríssima, não existia vídeo, não existia câmera de vídeo, não existia nada. A única coisa próxima que existia eram 8 milímetros. Então, logo depois, no princípio dos anos 60, é que apareceu o Super 8, não é? E o Super 8 foi uma coisa que tornou possível as pessoas de filmarem. E era uma câmera de Super 8, aquele filminho que você colocava e filmava. Mas então eu tenho uma ótima lembrança de Belo Horizonte, e tudo para mim começou muito cedo, e tudo para mim começou com muita paixão. Durante uma viagem com a minha família, viajando de carro, eu devia ter uns 5 anos de idade, 1945, 46, e eu estava com meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a gente parou em Barra Mansa, que eu tinha um tio que morava lá. E ele tinha um cinema, não é isso? Tinha um cinema? Ou uma coisa, eu me lembro que a gente parou lá de noite e tinha um cinema lá, nesse lugar, um bomboniere na frente, tinha um cinema. Eu tinha uns 5 anos e meu pai falou assim, vai lá e olha que é um cinema. E eu fui lá, abri uma cortina de... Puxa, abri uma cortina de veludo e olhei, era um filme, uma imagem projetada na tela, e era um filme americano. Acho que era Gilda, Rita Hayworth. E olha, realmente foi uma experiência espetacular, emocionante. Até hoje eu fico emocionado quando penso nisso. E naquele momento eu falei, puxa, quando eu crescer eu quero fazer esse negócio. Tá entendendo? E desde ali, então, o meu interesse por cinema só foi aumentando. Eu queria o cinema, virou a maior diversão, a coisa mais importante para mim. Mas saí de Belo Horizonte em 63 e fui para São Paulo, que eu queria estudar mais teatro, queria fazer teatro e dança, queria me aperfeiçoar nisso. E cinema também, mas cinema ainda era um sonho impossível, era uma coisa muito difícil de acontecer, de você chegar próximo do cinema. E fiz um curso de teatro em São Paulo, um grupo amador que tinha lá, que eu participei. Estivemos tentando montar uma peça ou outra, mas eu não estava satisfeito ainda e resolvi mudar para os Estados Unidos, porque eu queria estudar cinema nos Estados Unidos. E aí fui, no princípio de 64, antes da Revolução aqui, do golpe militar, da ditadura militar, eu viajei para os Estados Unidos e cheguei lá, eu entrei num curso de cinema no New York City College, que era um curso livre de produção e direção de cinema, com mais 2 colegas aqui de Belo Horizonte, que era o Túlio Marques Lopes Filho, Tulinho, e o Alexandre Ferreira de Souza, que também estudava cinema. Então a gente tinha um grupo em Nova York que gostava de cinema. E em Nova York também eu comprei minha primeira câmera, Super 8, comecei a filmar. E eu trabalhava e estudava, a paixão e o interesse pelo cinema só foi aumentando. Voltei, passei 2 anos em Nova York, voltei para passear aqui em 1966, e quando eu cheguei em Belo Horizonte tinha um concurso nacional de curta-metragem, que era Festival JB Mesbla de curta-metragem. E as pessoas me falaram, olha, está havendo um festival de curta-metragem. E foi aí que eu fiz o meu primeiro filme em Belo Horizonte, que é um curta-metragem chamado Bem-Aventurado, que até meu pai trabalhou, minha irmã trabalhou, o Geraldo Veloso montou, o Sérgio Lara era o ator, tudo com gente daqui. E esse curta-metragem foi selecionado para o festival
me mandaram uma passagem para o Rio, eu fui no Rio, participei do festival, ganhei um prêmio lá de melhor trilha sonora com esse curta-metragem. E eu achava que o meu caminho para o cinema estava aberto com isso, mas aí tentei, fiquei um pouco no Rio, mas não aconteceu muita coisa, voltei para os Estados Unidos e continuei trabalhando lá. E desde esse primeiro filme, o que chamava O Bem-Aventurado, começou a ficar difícil aí. E depois, nos outros filmes todos, os meus filmes foram todos presos, proibidos, interditados, e eu não consegui exibir um filme. Então, eu fiz... Mas é o que eu chamava de cinema experimental, que a gente faz de experiência de linguagem, experiência de narrativa, experiência de tema, experiência de duração de plano, experiência de time. Enfim, a gente realmente tentava e fazia. Existem outras pessoas, companheiros meus, que participaram ativamente disso, que fizeram filmes também, buscando uma outra linguagem, buscando uma outra forma, e um cinema não conformista, né? Eu desenvolvi com o Hélio Oiticica um projeto que eu levei para ele, que era o Quase Cinema. O Quase Cinema eram instalações que a gente bolou de fazer, que era... Os cinemas são motion pictures, imagens em movimento. O Quase Cinema era imagens fixas em movimento. O que é isso? Era um slide, era projeção de slides. O slide é uma imagem fixa. Então, é uma sucessão de slides, projeção de slides, que são imagens fixas em movimento. Que era o Quase Cinema. Fizemos um projeto Cosmococa. E eram séries de slides, 36 slides, que a gente fazia para ser projetado com trilha sonora e ambiente. Isso foi feito, idealizado, nós fizemos as fotografias, fizemos os slides, bolamos a trilha sonora, bolamos o ambiente, tudo no papel, tudo com detalhe. Então é assim, nós vamos projetar esse slide em 4 paredes, 4 projetores simultâneos, uma imagem vai seguindo a outra, vem aqui nessa, depois passa para cá, a outra chega lá, vai fazendo, com essa trilha sonora. E o ambiente é uma sala fechada, escura, para poder tornar possível a projeção. E mais, nós vamos ter 50 centímetros de areia, cobrir todo o piso com areia, e a areia fazendo dunas, movimento. E essa areia coberta com vinil. E as pessoas vão assistir deitadas ou sentadas no chão. E para qualquer lado que você olhe, tem a imagem que está passando. Isso a gente fez em 72. No Rio de Janeiro? Não, em Nova York. A gente bolou, fizemos os slides e fizemos o projeto. Fizemos 5 séries. 5 séries de slides com 5 temas diferentes. Esse é o meu trabalho com o Hélio Oiticica. São 5 instalações. Naquele tempo, em 1962, ninguém sabia o que era instalação. Hoje, todo mundo... Não. Eu até vi no jornal, a última Bienal, a tendência são as instalações, muita gente fazendo. Mas depois é que eu percebi que aquelas instalações estavam sendo inventadas naquela época. Eu não vou dizer que o Hélio inventou a instalação, e eu inventei a instalação, mas as instalações começaram a partir dos anos 70. A gente estava também inventando aquilo, até sem saber um pouco, sabe? Principalmente eu. Então eram as instalações. E a gente fez aquilo, trabalhamos naquilo, nos envolvemos naquilo, gastamos dinheiro com aquilo, e não aconteceu nada. Ninguém quis passar, ninguém quis montar, ninguém quis projetar, ninguém quis publicar, coisa nenhuma. O Hélio teve muito problema durante a vida dele, ele teve boas exposições. Estava muito à frente do tempo. E o Hélio morreu 10 anos depois. A família do Hélio criou um espaço chamado Espaço Hélio Oiticica, onde guardaram todos os trabalhos dele, todas as anotações, todas as coisas, que ele teve uma obra de 1.200 coisas que ele criou, esculturas, quadros, artigos, ensaios, tudo. E o nosso negócio Quase Cinema ficou lá no arquivo Hélio Oiticica. A curadora do museu, José Pom, estava no Rio, veio com o curador do museu da Holanda, o Witte de Rotterdam. E essas pessoas viram trabalhos do Hélio em Nova York e vieram ao Brasil para conhecer o trabalho, que queriam fazer uma exposição mundial do Hélio Oiticica.
Aí viram o Cosmococa, viram lá o Quase Cinema. E me ligaram 20 anos depois, falando, olha, os curadores do museu estão aqui e eles vão fazer uma exposição mundial do Hélio Oiticic e querem fazer o Quase Cinema. 20 anos depois, 10 anos depois do Hélio morto. Na verdade, Nunca tinha sido executado, nunca, porque é caro para executar, custa uns $50 mil para cada instalação, que são projeção de slide simultânea, trilha sonora, gravar, fazer esse negócio, essa ambientação, cada coisa é diferente, né? Nós temos várias ambientações, eu tenho uma outra que é toda de rede, você faz um redário no espaço todo e as pessoas também vêm deitadas. No nosso negócio sempre vem deitado. Aí o nosso negócio sempre é ver à vontade, não tem aquela postura fixa, relação espectador, espetáculo, tela lá, você aqui sentado, não. Nosso negócio é relaxado, tranquilo, você pode ir à vontade, espreguiçar, deitar, olhar para qualquer lado que você está vendo. O Mangue Bang foi quando eu encontrei foi quando começou a minha amizade com o Hélio Oiticic, ele me apresentou umas pessoas que moravam lá no Mangue, que era um lugar, não é um lugar, era a zona boêmia do Rio, um lugar que estava começando a ser destruído já. E eu fiz esse filme experimental chamado Mangue Bang, eu fiz 5 filmes experimentais, longa-metragem, também totalmente produzidos por mim. Tudo que eu conseguia, eu comprava umas latas de filme, arrumava uma câmera emprestada e ia filmar. O Mangue Bang é um desses filmes. Chamava meus amigos para trabalhar e falava, e eram filmes cooperativos, e as pessoas não ganharam nada. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro, mas vamos fazer o filme. Se um dia ele der dinheiro, a gente divide aí e tal. Até hoje não deu. Até hoje. Mas aí eu tinha que arrumar um dinheirinho para o fotógrafo você não ganhava dinheiro, né? Nenhuma coisa. Então a gente trabalhava com a equipe de 2, 3 pessoas. Um fotógrafo, eu dirigia, e um outro terceiro que fazia tudo, o resto, que fazia produção. E nem carro a gente tinha. Então a gente ficava procurando alguém que tinha carro, por ajuda ele, leva a gente lá, põe a câmera dentro e a gente ia. Então ela fazia com 2, 3 pessoas. E esse era os filmes, o Mangue Bang. É um filme experimental de 16mm. Eu consegui 10 latas e fiz o filme. Eu fazia um por um, eu montava tudo que filmava também. E eu fiz Então, em 67 para 68, eu fiz Jardim de Guerra, meu primeiro longa-metragem. Foi proibido, interditado, passou no Festival de Brasília e passou num festival que fizeram em Belo Horizonte em 68. Aqui no Cine Paládio. Houve um festival aqui só um ano, depois não continuou. E o filme passou aqui e não ganhou prêmio nenhum. Não foi bem recebido o Jardim de Guerra. Mas aí eu ainda tinha dinheiro, ainda tinha um outro apartamento no Rio, vendi e fiz outro filme, Piranhas do Asfalto. Que também totalmente interditado, proibido, porque falaram assim, você já fez aquele primeiro, agora toma jeito, faz direito. Aí eu fiz um filme mais forte ainda, e foi isso que aconteceu. Depois, quando eu fiz 2 filmes, eram 35mm, preto e branco, ficou muito difícil, não dava mais para filmar em 35, porque esses filmes ainda tinha dinheiro, ainda pagava tudo. E aí comecei a fazer os filmes em 16mm, os mais experimentais ainda. E aí fiz o Mangue Bang, fiz o Surucucu Catiripapo, também jamais exibidos. E era uma loucura, você faz cinema, os filmes não passam, e cada vez ficando mais pobre, e aquela coisa toda, mas eu achava que eu tinha um compromisso. Meu negócio era fazer, não era passar. Eu sou fazedor, não sou passador. Passador é o dono do cinema, o distribuidor, eu faço. E eu vou fazer a minha parte. Se vocês não fazem vocês, tudo bem. Eu sou jovem, estou aqui no meu tempo, na minha época, e vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Graças a Deus, sempre foi assim. E eu não ter dinheiro, viver em condição difícil, tudo bem, mas eu tenho aqui as minhas ideias e quero colocar, eu sei que eu estou certo. E eu sempre tive essa certeza, entende? Mas então era uma coisa absurda o que acontecia. Eu falei assim, a polícia está contra, a censura está contra, a ditadura está contra, a crítica está contra, os jornais ninguém dava. Vou embora, fui para Londres e passei 3 anos e meio em Londres. Então, você sabe que eu filmei um filme em 16mm, que era esse Surucucu Catiripapo, pus as latas dentro da mala e viajei para a Inglaterra e revelei lá.
Até lá deu problema, o laboratório me chamou e falou que aquilo era um absurdo. Sobre o que era o filme? Sobre o Rio. Mas eu achei incrível que eu estou fugindo da ditadura militar no Brasil, Londres, liberdade total, filmei um filme de 16 minutos, 8 latas, 16, 8 latas de 10 minutos, pus dentro da mala e levei, ainda correndo risco de tal. E aí pus um laboratório na Inglaterra e me chamaram e falaram assim, olha, esse filme seu é muito forte e nós estamos pensando em chamar a polícia. Eu falei, aqui também, eu não acredito, porque tinham pessoas nuas, tinha um negócio de droga, tinha o mangue, tinha, na verdade, a realidade. Eu não invento nada, eu filmo a realidade, né? E eu falei, as pessoas não filmam a realidade, as pessoas estão criando uma realidade fictícia. Existe um outro mundo aqui, o mundo que a gente vê todo dia não está no cinema, mas eu vou pôr no cinema. Mas antes de ir para Londres, eu tinha lido um conto do Nelson Rodrigues, A Dama de Lotação, que eu achei ótimo. Genial. Procurei o Nelson e falei, Nelson, eu queria fazer um filme desse conto. E o Nelson Rodrigues falou, tá bem, você tem dinheiro para comprar? Eu falei, não tenho, eu tô duro. Eu dou participação no filme, eu não quero participação, esse negócio só dá prejuízo, quero saber disso. Arranja o dinheiro, vem aqui e compra. Falei, olha, eu vou viajar, vou ficar fora, eu queria que você guardasse para mim, antes de ir para Londres. Guarda para mim, você tem muito conto, muita peça de teatro, muito romance, tem tudo. Guarda a Dama de Lotação para mim. E ele falou assim, tá bem, eu guardo. E eu passei 3 anos na Inglaterra, quase 4, e o Nelson segurou lá a Dama de Lotação para mim, esperou eu arrumar o dinheiro, eu comprei. Mais tarde, voltei e comprei. E passei 3 anos com as maiores dificuldades, morava, sei lá, com as maiores dificuldades mesmo, tentando fazer o filme, e não consegui. Então, a Dama de Lotação, eu escolhi a história em 71 e filmei em 77. Passei 6 anos tentando fazer o filme. Eu sabia que era uma grande história, que era que podia fazer um grande filme. Eu sabia, desde o primeiro minuto que eu vi, falei, isso é genial, fazer um filme espetacular. E não conseguia. Então eu levei o projeto para todos os produtores, que se diziam produtores, que produziam cinema, e todos negaram. Fiz a Dama de Lotação exatamente como fiz todos os outros meus filmes, com a mesma liberdade, do mesmo jeito. Não mudei nada. Eu sabia que eu estava certo. Sabia como sabia desde o primeiro dia. Falei, vou fazer do mesmo jeito. Não, olha, agora você conseguiu aí o dinheiro da Embrafilme, tem que fazer direito, cuidado, senão vai ser proibido, não sei o quê. Falei, nada disso, vou fazer do mesmo jeito. Eu sei que eu tenho um caminho aqui, eu vou fazer o meu jeito. E fiz a Dama de Lotação, com essa mesma liberdade. E o filme ficou pronto, mas esse filme tinha produção, tinha pessoas, tinha o Nelson, tinha essa gente toda. E a gente levou para Brasília, eles queriam proibir o filme outra vez, mas aí houve eu tinha gente, eu tinha gente do meu lado para me ajudar. Eu sempre fiz tudo sozinho, que eram os produtores, a Embrafilme. Ficou lá aquela confusão, acabaram tirando 8 minutos do filme. Cortaram várias cenas. Eu quase falei, não vou exibir não e tudo, mas aí depois eu olhei, eu vi e falei, realmente pode tirar o que for, que não vai tirar a força do filme. Precisa tirar 8 minutos, mas ainda tem 1h30 aqui de força. E um produto muito autêntico, muito diferente. E lançamos o filme, e o filme se transformou no segundo maior sucesso da história do cinema brasileiro desde que foi inventado. E é recordista do cinema brasileiro dos últimos 18 anos. E foi uma coisa espetacular, eu sabia que ia dar certo. E eu falei assim, esse filme vai dar certo, vai ser um grande sucesso, vamos fazer 1 milhão de espectadores. Todo mundo ria na minha cara. E aí o filme fez 7,5 milhões. Muito mais do que eu imaginava, muito mais do que tudo, que qualquer pessoa imaginava. E houve uma mudança radical na minha carreira de cineasta maldito, né, de que nunca conseguia ter exibido um filme, ninguém via filme meu, não passava, proibido aquela confusão. De repente mudou tudo. Vivi intensamente tudo isso
E aí aconteceu muito mais do que eu esperava. Eu sabia que eu estava certo, mas não sabia que ia ser daquela forma, de uma forma tão espetacular assim. Então eu vejo isso, consegui romper esse círculo. E eu sempre disse, eu não sou maldito, sou bem-aventurado. Deus me deu essa condição, desse talento de poder fazer, de ter uma linguagem, entende? E continuo fazendo os filmes do mesmo jeito até hoje. E aí aconteceu o quê? Quando os filmes não passavam, eram contra. Depois que os filmes passaram, ficaram contra também. Houve uma reação muito forte à lotação. A crítica da época ficou revoltada com o filme. E criaram o maior caso, e me acusaram de muita coisa. E mais uma vez eu falei, eles estão errados. E hoje, passaram 17 anos, hoje o filme é um clássico. Eu digo e repito, e já dizia naquela época, o futuro do cinema é o cinema de arte. E o futuro do cinema é a liberdade. O futuro do cinema, quanto mais livre for o cinema, melhor ele será. Porque senão é televisão, senão é seriado, senão é essa coisa massificada, pasteurizada. O futuro do cinema é liberdade, o futuro do cinema é sensibilidade, o futuro do cinema é pesquisar a alma, é voltar mais para as coisas mais profundas do ser humano, para as ansiedades, para os desejos, para as formas de relacionamento, de autoconhecimento, essa coisa toda. O futuro do cinema é a liberdade. E eu acho que todas as inovações tecnológicas só ajudam. O cinema não está em extinção. Aí o cinema, a realidade virtual, o cinema virtual, não sei o que, não precisa mais de tela, não precisa de não sei o que. Não tem problema, os filmes vão continuar sendo feitos dentro das novas tecnologias. Essas novas tecnologias são elementos que vão dar mais liberdade ao cinema, que vão dar outras formas de aproximação, outras formas de contar uma história, outras formas de dramatização. Enfim, se existe um cinema virtual, ou uma tela diferente, uma forma diferente de projeção, de aparecer, um cinema de participação, um cinema interativo, seja lá o que for, é o cinema. Está entendendo? Então, apareceu a televisão, melhorou o cinema. Porque a televisão é uma coisa mais fechada, o cinema ficou mais livre com a televisão. Eu acho que a televisão foi o princípio da libertação do cinema. Porque até antes da televisão só tinha o cinema e era aquela coisa amarrada, fechada, sem liberdade. Com a televisão o cinema começou a ficar um pouco mais livre. Aí apareceu o vídeo, ainda mais livre. O vídeo tornou possível que cada casa fosse um cinema. Não é o aparelho de videocassete, o vídeo, pega um filme, enfia lá e você vê. Então, antigamente, para ver um filme, você tinha que ir ao cinema. Agora você pode ver em casa, a tua casa virou um cinema. Cada casa é um pequeno cinema. Tudo isso só ajuda, tudo isso só acrescenta. Todas as novas tecnologias são bem-vindas. Eu acho um erro as pessoas pensarem ou imaginarem que o cinema vai ser extinto, que o cinema vai acabar. Pelo contrário, ele vai ficar cada vez mais livre. Livre para melhorar, livre para se aperfeiçoar, livre para ser cada vez mais uma expressão artística, livre para ser cada vez mais um veículo de arte, de expressão, onde todas as ansiedades, todos os sonhos, todas as coisas possam ser apresentadas de uma forma dramatizada, com mais liberdade. E quero dizer que a minha carreira tem sido uma carreira totalmente diferente das outras. Não vejo ninguém com uma carreira parecida com a minha. E o fato de ser protestante, de ser mineiro, ajudou muito. E o que foi mais importante ainda foi buscar Deus e pedir a Deus que me orientasse, que me guardasse em todos os meus caminhos. E por incrível que pareça, fazendo todos esses filmes, que foram filmes escandalosos, filmes que criaram polêmica e tudo, a presença de Deus teve em todos eles. Porque Deus que me deu esse talento, que me deu essa capacidade de resistência, de sofrimento, de dificuldade, de poder vencer tudo isso e conseguir chegar a um resultado, que o resultado é exatamente poder continuar trabalhando, poder continuar filmando, que é a minha maior paixão. Eu vivo para o cinema e o cinema é minha vida. Até logo, Belo Horizonte, 24 de outubro de 1995.